Já faz um bom tempo que jogo Among Us. Gosto muito desse jogo. É muito divertido. Pode ser estranho, mas o que eu mais gosto é de ser impostor. Para mim, sempre foi mais divertido matar os outros jogadores. Isso é, até agora. Um dia depois de terminar todas as minhas tarefas em casa, fiquei super entediado. Pensei em dar uma volta na vizinhança, mas começou a chover. Então decidi jogar um pouco. Joguei um pouco no Xbox, mas eu ainda estava entediado. Resolvi dar uma olhada no iPad. Então, resolvi jogar Among Us para passar o tempo. Enquanto o jogo iniciava, percebi que havia uma atualização. Estranho. Não vi nenhum anúncio de atualizações recentemente. Sim, eles ainda estão fazendo uma sequência, eu acho, mas não ouvi nada de novo sobre o original. Eu desliguei, achando que eles estavam apenas corrigindo alguns bugs e outras coisas, embora a atualização não contivesse nenhuma descrição. Tudo ocorreu normal quando comecei o jogo. Comecei com algumas simulações antes de procurar uma partida online. Só encontrei um. Tentei atualizá-lo mudando o número de impostores, mas não tive sucesso. Pensei que fosse atualização ou algo assim. Consegui entrar no jogo, tornando-me o 10º jogador. Nunca tive tanta sorte antes. Normalmente você entra em uma sessão assim porque já começou, ou ela tá cheia. Apesar das coisas estranhas, eu esperava que a partida continuasse normalmente. Peguei a introdução normal, onde diria que você era um tripulante ou um impostor, e quantos impostores havia. Sendo um trabalhador dedicado, comecei minhas tarefas antes de entrar no modo de detetive. Depois de completar minha primeira tarefa, uma reunião de emergência foi realizada. Eu não tinha visto nenhum corpo ou outro jogador passando, então optei por pular a votação. No entanto, percebi que todos os outros também pulavam. Ok, isso é realmente estranho. Normalmente a maioria dos jogadores está suspeitando, e nós votaremos em qualquer um dos jogadores, até mesmo neles. Nunca estive em uma partida em que todos pulassem em processo de votação na primeira reunião de emergência. Por fim, terminei todas as minhas tarefas e comecei a olhar ao redor. Mas algumas reuniões aconteceram. Na segunda reunião, todos pularam novamente. Digitei no SAT que votar era necessário para a maioria dos jogadores. Na terceira reunião, todos votaram uns nos outros, aparentemente tendo ouvido a minha mensagem. O jogador azul obteve a maioria dos votos e foi expulso, mas não era impostor. Continuei olhando ao redor, não conseguindo encontrar nada. Na verdade, muito tempo se passou antes da próxima reunião. Eu diria que cerca de 15 a 20 minutos. Isso definitivamente não está certo. Não sei se uma partida em si pode durar tanto tempo. Na reunião seguinte, o jogador laranja foi eliminado, mas também não era impostor. As próximas 3 reuniões continuaram assim. Os jogadores de azul claro, verde e rosa foram rejeitados, mas nenhum deles era impostor. Eu estava ficando mais desconfiado. Normalmente, essa hora, o impostor já foi encontrado, e eu já sabia que não poderia ser eu. Pelo menos foi o que eu vi. Fui à segurança e observei as câmeras por um tempo. Vi os jogadores restantes andando, mas não vi nenhum deles se matando ou passando pelas aberturas. Em um ponto, as comunicações foram desativadas. Corri para baixo o mais rápido que pude para consertá-las. Quando tentei posicionar corretamente o botão, no entanto, a mensagem sem sentido de costume não foi reproduzida. Em vez disso, havia apenas estática. Eu não achei que isso teria que entrar na minha lista de coisas estranhas que vi hoje, porque pensei que poderia ser apenas uma falha. Roxo e ciano foram eliminados, mas eram inocentes. Agora éramos apenas 3. Preto, marrom e eu, o vermelho. Preto fez outra reunião, e todos nós conversamos. Eu perguntei a eles o que estava acontecendo. Nenhum deles respondeu por um momento. Então Marrom respondeu: somos todos inocentes. Então o Preto também falou: é verdade. Na verdade somos todos companheiros de tripulação. O impostor é uma inteligência artificial ou alguma coisa assim. Uau, isso é legal. É como modo de história. Sempre quis que houvesse um impostor controlado automaticamente para eu e outros jogadores encontrarmos. Decidi pesquisar com eles. Olhamos em volta por uns bons 10 minutos e não encontramos nada. Decidi que talvez eles estivessem mentindo e resolvi votar em um deles. Preto foi eliminado, mas ele não era impostor. Era somente eu e o Marrom agora. Isso era demais.
nunca fica reduzido a 2 jogadores. Marrom realizou a próxima reunião. No bate-papo, perguntei do que se tratava, mas ele não respondeu. Votei nele, e para minha surpresa, ele votou em si mesmo. Ele foi eliminado. Mas mesmo ele não era impostor. Agora eu estava sozinha. Eu havia completado todas as minhas tarefas. Ninguém estava mais lá para fazer nada. Ansioso para descobrir o que estava acontecendo, olhei ao redor, procurando por qualquer coisa. 10 minutos e não encontrei nada. Sem corpos, sem áreas sabotadas, nada. Éramos apenas eu e a nave. Tudo ali era intratável. A arma, o combustível, o triturador de lixo, o scanner de identificação. Não consegui interagir com nada, exceto por uma coisa. O botão de reunião de emergência era o único que não tinha sido usado. Eu achei que era um erro do jogo e pensei que se apertasse, eu seria expulso e o jogo acabaria. Eu votei em mim mesmo. No entanto, ele disse que o meu personagem não era impostor. Então a mensagem desapareceu e o vídeo se concentrou no espaço por um momento. Isso era tão estranho. Eu queria atualizar o jogo, mas não consegui. Eu só tive que assistir isso para descobrir o que estava acontecendo. Após aquele longo momento, uma nova mensagem apareceu. Você é um impostor. No início eu ri, pensando que era alguma falha projetada como uma pegadinha ou algo assim. Então eu comecei a sentir algo. Eu me senti sendo puxado. Não podia ser o vento, porque minhas janelas estavam fechadas. Olhei em volta no meu quarto e não vi nada. Olhei para o iPad e percebi algo muito estranho nele. Percebi algumas linhas. Pareciam ser um tipo de sucção. Estavam vindo para mim. Eu estava sendo sugado. Pode me chamar de louco, mas sei que é verdade. Eu senti. Também percebi que a atualização do jogo estava amaldiçoada. Os outros jogadores estavam certos. Nenhum deles, nem mesmo meu jogador, foi impostor. O impostor era uma pessoa real. Deve ter havido muitos outros jogadores que passaram por isso e se tornaram vítimas de impostores humanos. Acontece que eu sou um deles. Nunca estive tão assustado em minha vida. Eu não queria morrer, dei um passo para trás. Mas quando meu pé esquerdo tocou o chão atrás de mim, senti a tração ficando mais forte. Eu me estiquei até a porta. Me segurei na maçaneta, mas fui puxado. Apesar do quão difícil estava sendo, nenhum outro objeto do meu quarto se mexia. Parece que só eu poderia ser sugado. Me segurei para tentar salvar minha vida. Então percebi, meu telefone bem perto da minha cama. Se eu pudesse alcançá-lo sem chegar muito perto do iPad, poderia levá-lo comigo, caso precisasse usá-lo para pedir ajuda. Pulei em direção à minha cama. Consegui pegar o telefone. Liguei para a polícia e expliquei a situação para eles da melhor maneira que pude. Apesar de quão insano isso soou, eles acreditaram na minha história e me disseram que estariam a caminho imediatamente. A atração ainda era muito forte, mas com muita dificuldade saí do meu quarto. Aproveitei para encontrar algo para tentar bloqueá-lo. Corri escada abaixo até a estante de livros. Peguei o maior livro que pude encontrar. Me arrastei com cuidado em direção à porta, onde pude ver o orifício de sucção. Mirei o mais cuidadosamente que pude e joguei o livro. O livro pousou bem em cima da tela, o que felizmente bloqueou a sucção por completo. Cuidadosamente eu peguei o iPad com o livro ainda em cima dele e o levei para baixo. Nesse momento a polícia apareceu na minha porta. Não esperava que eles acreditassem em mim quando lhes mostrei o que estava acontecendo, mas estranhamente eles puderam ouvir a sucção também. Eles me pediram para levar o iPad com eles para um laboratório. No laboratório, o livro foi cuidadosamente retirado e rapidamente colocado em uma caixa. Então, usando algumas máquinas minúsculas, os cientistas tentaram desligar o iPad. Eles tiveram sucesso, pelo menos foi o que me disseram, mas nunca o devolveram. Na mesma semana, vi no noticiário fotos de algumas pessoas, muitos deles meus colegas de escola. Todos desapareceram. Suas mães desesperadas diziam que eles estavam em seus quartos jogando e sumiram. Todos eles jogavam Among Us também. Tudo o que acharam foram seus iPads e algumas marcas de unhas no chão. Tudo começou quando um amigo me falou desse jogo. No começo eu não me empolguei, mas ele me convenceu a jogar. Em alguns dias eu estava viciado. Eu e meus amigos estávamos começando a jogar quando um jogador com o nome de 1101 entrou no jogo. Não sei porquê, mas assim que ele entrou, comecei a sentir meu estômago embrulhar.
Pensei que o almoço não tinha me feito bem, mas tomei um antiácido e continuei o jogo. O cara não fez nada demais, apenas ficou parado em um canto. Enquanto fazíamos as tarefas, ele ficou imóvel. Pensamos que ele era um impostor. Resolvemos expulsá-lo. Assim que ele saiu, descobrimos que não era ele, mas sim minha amiga Astrid. A energia caiu de repente. Mandei mensagem no grupo do WhatsApp e todos responderam que estavam sem energia também. Só a Astrid que não disse nada. Todos tentaram conversar com ela, mas as mensagens não eram entregues. Depois de algumas horas, a luz voltou. E ainda estávamos sem notícias da Astrid. Todos concordaram que ela ficou sem energia também e resolveu dormir, pois já era tarde. Me despedi de todos e fui dormir também. Comecei a ouvir alguns barulhos estranhos no corredor. Achei que era meu cachorro, mas me lembrei que minha irmã mais velha foi viajar e levou ele com ela. Os barulhos estavam cada vez mais próximos e eu não me atrevia a olhar. Comecei a sentir cheiro de alguma coisa podre. A porta se abriu. Lentamente, com os olhos entreabertos, eu o vi. Ele estava com a roupa do jogo, foi tirando lentamente. Conforme ele tirava, ele ia se contorcendo. Quando chegou perto o suficiente, começou a falar. Eu sou aquele que veio para vingar os injustiçados. Vocês vão pagar por suas mentiras. Acordei. Graças a Deus, foi só um pesadelo. O meu estômago estava revirando novamente. Eram 3 da madrugada e eu não conseguia dormir. Resolvi jogar um pouco e terminar as tarefas interrompidas pela queda de energia. O jogador estranho estava lá. Eu resolvi sair, mas tudo travou. Eu não conseguia fazer nada. Só podia ouvir uma risada macabra que parecia vir dele. Arranquei meu PC da tomada. Nessa hora, a porta bateu com força. O cheiro podre começou. Parecia o mesmo do meu sonho, mas nada aconteceu. Nunca mais joguei. Meus amigos também tiveram pesadelos e desistiram de Among Us. Mas o pior, a noite da falta de energia, Astrid sumiu. Seus pais encontraram apenas um bilhete com os dizeres: a impostora foi expulsa. Olá, meu nome é Seth e adoro Among Us. Como o jogo é muito popular, é fácil achar alguém para jogar com você. Mas teve uma partida que eu não posso esquecer. Achei que esse jogo poderia ser problemático, pois poderia haver um hacker entre nós, até mais jogadores entrarem. Éramos em 11, mas quando contei, havia apenas 10 de nós. A partida começou e eu não era impostor. Fui fazer algumas tarefas e me mantive atento a este 11º jogador, mas não vi ninguém. Quando eu ia em direção aos asteroides para fazer minha tarefa, o amarelo caiu bem na minha frente. Foi convocada uma reunião e lá constavam 11 jogadores, mas o 11º, seu nome estava em branco. Ele parecia estar invisível. Eu disse isso ao pessoal. Alguns pareceram acreditar em mim, mas você sabe como as pessoas são. A menos que elas vejam com seus próprios olhos, elas vão pular a votação. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu tinha que ter cuidado, pois o impostor era invisível, e ele poderia atacar a qualquer momento, de qualquer lugar. Eu me apressei com minhas tarefas restantes e esperava que meus companheiros de tripulação estivessem fazendo o mesmo, mas os corpos começaram a se acumular. Depois que mais 2 pessoas morreram, os sobreviventes finalmente aceitaram minha ideia de que essa pessoa, o 11º jogador, poderia ser invisível e poderia ser o impostor afinal. Nós eliminamos essa pessoa. Todos nós votamos nele. Alguém foi eliminado, mas foi outra pessoa. Como isso aconteceu, quando o jogo recomeçou, outra reunião foi convocada e finalmente o jogador misterioso se manifestou. Ele dizia: quem votar em mim será assombrado para sempre. Os outros riram achando que era uma brincadeira ou uma estratégia do jogo. Todos nós votamos nele. Ele foi eliminado e vencemos a partida. Então eu vi a porta do meu apartamento abrir e corri para fechá-la. Ninguém estava lá. Então eu vi a janela da sala subir como se alguém estivesse abrindo. Corri para fechar também. Senti um arrepio no meu pescoço. Um ar quente. Não tinha ideia de onde estava vindo. Só pude ouvir uma voz horrível dizendo: e eu o avisei. Eu amo Among Us. Adoro quando sou impostor. Mas é algo assustador que descobri. Eu estava jogando em um servidor privado com meus amigos, quando uma pessoa se juntou a nós. Estranho, porque o jogo estava em pleno andamento. O nome dessa pessoa era Honda. Ela era ciano, usava um chapéu de cowboy. Todos presumimos que era um de nossos colegas de classe brincando. E continuamos jogando. Eu estava andando
quando houve um relato de cadáver do meu amigo Lee. Meu outro amigo Jason achou que era Honda e votou nela. Todos os meus amigos votaram em Honda também, exceto eu, pois eu era o impostor. Honda foi eliminada e disse as seguintes palavras: "Vocês cometeram um erro grave, mortais. Orem para mim ou morram." Claro que todos os meus amigos ignoraram e continuaram jogando. Foi quando eu me senti mal e desmaiei. Acordei em uma cama de hospital. Os médicos me contaram que eu pulei do telhado da minha casa. Também me contaram que enquanto eu estava desmaiada, houve um tiroteio na minha escola que matou mais de 50 alunos, entre eles todos os meus amigos do jogo. Não sei se alguém vai se incomodar em ler, mas é muito importante que alguém encontre isso e divulgue. Vou contar o que aconteceu. O impostor ainda não tinha se mexido. Eu estava jogando com alguns amigos, mais um jogador anônimo. Eu estava indo esvaziar a escotilha quando fiquei preso. Não entrei em pânico. O impostor não parecia estar comigo. Então fiz minhas tarefas enquanto esperava. As luzes se apagaram. Foi quando eu o vi, parado bem no meio do corredor. Ele tinha uma máscara vermelho sangue e um traje preto como breu. Foi quando eu cometi meu primeiro erro. Eu corri. Eu conhecia todos os meus amigos e nenhum deles tinha essa aparência. De repente, eu vi no feed que todos eles haviam se desconectado por meio de um erro. Eles começaram a reclamar no WhatsApp, mas ele fechou de repente, junto com todos os outros aplicativos, menos a Among Us. Comecei a entrar em pânico. Tentei desligar o PC, mas não funcionou. Eu estava praticamente hiperventilando e o vi na minha tela. O impostor 99. Ele caminhou em minha direção. Tentei recuar lentamente. Seu capacete rachado não mostrava nenhum sinal de misericórdia enquanto ele se aproximava. Ele estava segurando uma faca enferrujada e ensanguentada. Puxei a tomada do meu PC. Nem mesmo isso funcionou. E ele parecia zombar de mim. Eu estava com medo pela minha vida enquanto tentava desesperadamente manobrar meu personagem para longe daquela coisa. Era tudo muito bizarro. Eu só queria fugir. Ele começou a ganhar velocidade. Quando aquela coisa esfaqueou meu personagem no peito, eu senti uma dor muito forte no coração. Foi quando eu caí de joelhos. Meu personagem se levantou aos poucos. Seu capacete também ficou vermelho. Finalmente consegui me levantar. Fui pro banheiro e meus olhos estavam vermelhos. Uma faca enferrujada apareceu na minha frente e algo começou a escrever no espelho. "Você sabe o que deve fazer. Acalme seu mestre." Eu sabia exatamente o que eu tinha de fazer. E melhor ainda, eu ia gostar. Eu nunca especifiquei, porque é tão importante que as pessoas leiam isso. Ao clicar nesse link, ele infectou seu dispositivo com um vírus, o que permite que você seja libertado dos fardos desse mundo, iluminado por nosso grande Senhor. Eu disse que meu primeiro erro foi fugir. Eu deveria ter abraçado a causa maior desde o início. Somos um, e juntos devemos espalhar nossa causa para as grandes massas, no jogo e no mundo dos vivos. Tudo o que importa é apaziguar meu grande e todo-poderoso mestre. O impostor 99 reinará para sempre.